Olá, bom dia, queridos alunos do curso técnico de enfermagem. E hoje a gente vai dar aí continuidade a mais uma aula da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana Básicas. E a gente vai estar conversando hoje sobre um dos sistemas também super importantes do nosso organismo, que é o sistema tegumentar. Pessoal, o sistema tegumentar ele é formado pela nossa pele, tá? Então, a nossa pele, não é considerada tecido, ela é considerada um órgão, tá? Por quê? Porque é um conjunto de tecidos que vai formar um órgão. Inclusive, a pele é o maior órgão considerado aí do nosso corpo. Então, se alguém te perguntar qual é o maior órgão do corpo, você já sabe, é a nossa pele. A pele também, ela vai ter algumas estruturas que a gente chama de anexas. Então, nós vamos ter aí os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, essas estruturas, elas são consideradas os anexos da nossa pele. Então, a nossa pele, como eu tinha falado, é considerado o maior órgão do nosso corpo e é a pele que vai conseguir revestir externamente o nosso corpo e o corpo dos animais. Então, a pele ela é dividida em duas camadas básicas. Nós vamos ter a camada da epiderme, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa figura, a epiderme é a camada mais superficial da pele, certo? Mais embaixo, nós vamos ter uma outra camada chamada de derme. Essa camada da derme ela é uma camada vascularizada. Por quê? Porque é cheio de vasos sanguíneos. E mais embaixo nós vamos ter o tecido subcutâneo. Quando a gente fala de tecido subcutâneo, a gente não considera como camada da pele. A gente pode chamar tanto de tecido subcutâneo, quanto de tela subcutânea, quanto de hipoderme. Todos esses termos aí são considerados características, né? São nomes dados às nossas estruturas anatômicas da pele. Então, vamos conhecer agora quais são as funções da pele. Então, como eu havia falado para vocês, é dividido basicamente em duas camadas, tanto a epiderme quanto a derme, e mais embaixo nós temos o tecido subcutâneo, o tecido hipodérmico, o tecido adiposo ou tela subcutânea, ok? E aí, pessoal, uma das funções super importantes da nossa pele é justamente proteger os nossos órgãos, tá? Então, a pele tem essa função aí de proteção. Ao mesmo tempo que tem função de proteção, ela vai ter também algumas células do sistema imunológico. Então, por exemplo, quando o micro-organismo ele penetra, né, a nossa pele tem alguma lesão, seja um corte mínimo, um corte maior, uma lesão na pele, esse micro-organismo, essa bactéria, ela pode penetrar através dessa lesão e atingir a pele. E aí nós vamos ter também essas células do sistema imunológico que vão fazer essa proteção, que vão identificar esse antígeno e vão tentar combater. Outra função da pele também, pessoal, é proteger contra desidratação, tá? Então a gente sabe que mais de 70% no nosso corpo é composto por água, tá? Então essa água é muito importante para manter o nosso organismo hidratado, então a pele vai ter função aí contra desidratação. Outra função importante é proteger dos raios ultravioleta. Então nós temos aí na camada da pele a melanina, né? A melanina é como se fosse um filme de proteção da nossa pele. Outra função básica da pele é regulação térmica, ou seja, regulação da nossa temperatura. Então, nós funcionamos de acordo com a temperatura do ambiente. Se aquele ambiente está com a temperatura mais elevada, o que, que vai acontecer? A gente vai tentar regular essa temperatura, tentando estabilizar, chegando àquele equilíbrio, certo? Por exemplo, no calor, a gente começa a suar, né? A gente tem uma sudorese intensa quando a gente está sentindo muito calor. Por que essa sudorese, né? Por que isso acontece? Porque o nosso corpo ele vai tentar regular a temperatura e vai tentar resfriar.
Já quando a gente tem uma temperatura muito fria, a gente fica sentindo frio, tá? Então, todo esse sistema aí é para tentar regular a temperatura e manter essa temperatura. Outra função da pele é sintetizar a vitamina D. Então, quando a gente está exposto aos raios solares, tá? A pele também produz vitamina D que vai atuar aí no nosso intestino, vai atuar nos ossos, né? Deixando eles mais duros, mais fortes. Age também a pele como um órgão do sentido, do tato, tá? Então, quando a gente toca algum objeto, a gente sente. E também, como eu tinha falado, né, manter a integridade do corpo e protege contra infecções, lesões, traumas. Então, em relação à anatomia da nossa pele, nós temos essa primeira camada, que é a camada mais superficial, chamada de epiderme. É considerado um epitélio de revestimento, que é um tecido estratificado, pavimentoso e queratinizado. Então, significa que a gente tem a queratina, ou seja, formado por várias camadas de células com diferentes formas e funções. Pessoal, uma das características principais aí da epiderme é que ela não possui vasos e nem nervos, ou seja, não possui vasos sanguíneos, tá? A epiderme, ela depende do tecido conjuntivo para ela ser nutrida, né? Justamente por ela não ter os vasos sanguíneos. Então, as células epiteliais da epiderme vai depender da derme, que é essa segunda camada que vai conseguir nutrir, por ser tecido conjuntivo, vai nutrir a epiderme. Lembrando também que a epiderme, ela tem várias espessuras, né? Sendo mais grossas, por exemplo, em região onde a gente tem mais atrito, como por exemplo a sola dos nossos pés, né? A gente tem um atrito maior. A palma das mãos e as pálpebras, né? Por exemplo, que é uma camada mais fina. Então, por exemplo, a gente vai dar aqui um exemplo em relação à nossa cutícula da unha, né? Quando a gente faz a unha, a gente retira a cutícula. Retirando somente a cutícula, a gente vai perceber que não vai sangrar. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos. A cutícula é considerada a epiderme. Mas quando a gente aprofunda mais esse alicate, né? A gente corta um pouco mais, a gente observa que vai ter o quê? O sangue, vai ter vaso sanguíneo, já atingindo aí a derme. E aí, pessoal, uma característica muito importante também que a gente encontra na epiderme é a queratina, como eu tinha falado, né? A queratina, ela tem função de proteção do nosso organismo, porque é como se ela criasse uma barreira mecânica que vai gerar uma impermeabilidade à água, ou seja, ela não vai deixar com que a nossa água ela saia do nosso corpo com muita facilidade, ou seja, ocorrer uma perda desnecessária de água. Então, ela vai ajudar nesse aspecto. Então, a gente considera a queratina como uma proteína, tá? E eu falei, né? Proteína que tem função aí de proteger e trazer resistência a algumas estruturas, como, por exemplo, a pele, o nosso cabelo, gerando aí uma certa elasticidade, né? E uma certa resistência. Então, ainda falando sobre a epiderme, nós vamos ter uma camada chamada de camada basal ou germinativa, tá? Essa camada, ela tá sempre produzindo novas células. Então, vai ocorrer aí, vai se dividir por mitose. Nós vamos encontrar também nessa camada os melanócitos. O que é que são os melanócitos? São células especializadas, são células produtoras de melanina, que é responsável pela nossa pigmentação da pele, né? Que vai dar cor à nossa pele, os nossos pelos. E outra função também da melanina é proteger o DNA das nossas células contra a radiação ultravioleta emitida pelo sol, tá? Então, tem essa função básica. Então, os prolongamentos dos melanócitos vão penetrar nas células dessa camada basal, e da camada espinhosa, que é a camada que está mais em cima, tá? E vai espalhar essa melanina em todo o corpo. E aí, pessoal, eu vou encontrar também na nossa epiderme umas células chamadas de Merkel, tá? São todas essas células aqui, ó, que eu tô circulando. Nós encontramos na epiderme. Ela tem um formato mais elíptico, né? Um formato mais oval.
Então, o que é a célula de Merkel? São consideradas células com mecanorreceptoras, ou seja, essas células elas estão próximas às terminações nervosas da nossa pele e elas vão ajudar a sentir o toque. Por exemplo, quando a gente toca alguma superfície, algum objeto, tá? Então, elas vão perceber os estímulos mecânicos do nosso exterior e vão encaminhar para as fibras nervosas. E aí, pessoal, eu vou ter também a camada na epiderme de camada espinhosa, tá? Então, ela possui esses prolongamentos, tá? Células que vão ajudar a manter elas mais unidas, conferindo aí uma aparência espinhosa. Por isso que o termo vem de camada espinhosa. Pessoal, nós vamos ter também as células de Langerhans, certo? Essas células, elas são encontradas em todas as camadas da epiderme e tem uma função principal de proteção. Por quê? Porque eles apresentam capacidade de fagocitose. Então, eles ativam aí os linfócitos T. Então, podemos considerar aí que as células de Langerhans, elas detectam os agentes invasores, né? Por exemplo, as bactérias, os vírus. Então, elas vão enviar um alerta ao sistema imunológico, justamente para poder ativar o sistema de defesa do nosso corpo, avisando que tem algo estranho na pele. Então, elas ficam localizadas aqui, pessoal, ó, na camada espinhosa, ó. Vocês estão vendo ela aqui, ó? Vou grifar. Células de Langerhans, certo? Elas ficam lá esperando algum estímulo, algum antígeno, alguma bactéria entrar na pele para elas poderem avisar o sistema imunológico de que tem algo errado. Outra camada é a camada córnea, né? Ela fica exatamente nessa superfície, né? Na nossa epiderme. A camada córnea, ela é composta por células mortas, células sem núcleos, achatadas e queratinizadas, tá? Em sua parte, ela vai sofrer muita descamação. Então, é justamente aquelas células mais velhas, né? Aquelas células que não têm mais alguma função específica e elas precisam ser renovadas. Geralmente, aí de 1 a 3 meses, a nossa pele ela está todo o tempo se renovando, né? Vai sendo eliminada as células que não funcionam mais, células velhas, e sendo substituído por células novas. Então, como eu falei para vocês, na segunda camada da pele é chamada de derme. A derme ela é considerada um tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo, a gente vai encontrar vários vasos sanguíneos, né? Como a gente está vendo aí nessa figura à direita. Nós vamos ter que sua composição, cerca de 70% da derme é composta por colágeno, né? Outras glicoproteínas. E vamos encontrar também as fibras do sistema elástico. Então, pessoal, essas fibras elásticas, elas vão se juntar, se formar uma rede aí de fibras que vai trazer a flexibilidade da nossa pele. E aí nós temos, nessa figura aqui à esquerda, nós temos aí a camada papilar e a camada reticular da pele, tá? Pessoal, a camada reticular, ela é a camada mais profunda, vocês estão vendo aí, né? Ó, camada mais profunda. A gente vai encontrar também vasos sanguíneos, né? Colágenos, fibras elásticas, vasos linfáticos. Temos também aí nessa camada as terminações nervosas. E também a gente encontra na camada reticular as glândulas sebáceas sudoríparas, né? E a raiz do nosso pelo. Então, a raiz do nosso pelo fica na camada reticular da nossa derme. E aí, pessoal, nós temos também a camada papilar, que é essa camada mais em cima, né? Mais abaixo aí da epiderme. Então, é a camada mais superior. A gente vai ter também tecido conjuntivo, tá? E nessa camada a gente vai encontrar também os capilares, né? Os vasos sanguíneos mais finos. Vamos também ter colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas. Então, tem toda essa função aí de comunicação também com a epiderme. Então, só reforçando aqui para vocês, nós temos a hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou também chamado de tela subcutânea. É uma camada à parte, tá?
Então, essa camada da hipoderme, ela representa também um tecido conjuntivo mais frouxo. Nós vamos ter fibras colágenas, né, fibras elásticas, e vamos ter também células adiposas, que são células de gordura. A gordura, pessoal, se acumula nessas células. E a gordura tem função aí de isolante térmico, né? Então, funções principais da hipoderme é o tecido adiposo, que ele armazena energia justamente para a gente usar quando a gente for preciso, né? Quando a gente tiver necessidade, tá? Defesa também de proteção aí, né? Defesa, proteção contra choques físicos, tá? Então, serve aí para amortecer os traumas físicos, nossas camadas de gordura. Comentei também com vocês que uma função principal é isolante térmico, né? A camada de tecido subcutâneo, ela ajuda a regular a nossa temperatura, né? Porque, por exemplo, ela protege, né? O tecido adiposo, ele protege contra o frio, tá? E aí ela vai conectar, serve também de conexão entre a derme, né? A segunda camada, serve de conexão com os músculos e com os ossos. Então, nós já falamos das três principais partes anatômicas da pele, né? Nós falamos aí das duas primeiras camadas, da epiderme e da derme, falamos também do tecido subcutâneo, e agora a gente vai conversar sobre as estruturas anexas da pele. Uma das estruturas é as glândulas sebáceas. Pessoal, a glândula sebácea, ela fica localizada na derme, e a gente encontra muito, por exemplo, no couro cabeludo, na palma das nossas mãos, na planta dos pés. Então, a glândula sebácea, ela vai produzir uma secreção que a gente chama de sebo. Esse sebo, ele é rico em lipídios, rico em triglicerídeos, ácidos graxos, colesterol, e essa substância, ela tem a função principal na pele de lubrificação. Contra, por exemplo, o ressecamento dos pelos, ela impede, né, a perda de água de maneira excessiva. Então, querendo ou não, essa substância, né, o sebo, ele garante uma leve ação bactericida natural, fisiológico do nosso corpo, tá? Então, a gente encontra em várias regiões, né, que foram essas que eu já falei para vocês. Eu acredito que muitos de vocês devem ter passado por situações de ter muitas espinhas, né? Tanto aí, principalmente na região do rosto, que a gente chama de acne. Então, o que é a acne? É o acúmulo de queratinócitos, ou seja, ocorre uma hiperprodução, uma produção exagerada de secreção pelas glândulas sebáceas. E aí, com essa produção exagerada, a gente pode estar acumulando aí bactérias, vai gerando inflamação, vai gerando lesão, né? Então, é quando essa glândula está entupida, ela está realmente com essa hiperprodução de sebo. Aí vai gerar exatamente a acne no nosso rosto, na nossa pele, né? Em várias regiões do nosso corpo. Outra estrutura anexa da nossa pele é a glândula sudorípara, tá? São as glândulas que vão produzir o suor para a gente conseguir regular a temperatura. Então, essas glândulas são chamadas de exócrinas e elas são responsáveis justamente pela eliminação do suor. E é como eu falei, vai gerar termorregulação do nosso organismo, tá? E aí, pessoal, elas ficam localizadas justamente na derme. E aí, nessa figura à direita, nós temos a glândula écrina, que ela está destacado na cor vermelha, né? E a glândula apócrina, destacada em azul. Então, essas glândulas são chamadas também de glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. Então, as glândulas sudoríparas écrinas, elas são mais frequentes no nosso corpo, tá? A gente encontra em maior quantidade, né, de toda a extensão da pele. A gente vai encontrar principalmente na região das palmas das mãos, na planta dos pés. Então, essas glândulas, elas liberam as suas secreções diretamente na superfície da pele. Já as glândulas sudoríparas apócrinas, né? Ela é uma secreção mais viscosa, uma secreção sem cheiro,
Então, elas vão liberar as suas secreções nos canais dos folículos pilosos, diferente aí das glândulas écrinas, certo? Então, a gente vai encontrar também tanto nas axilas, nas auréolas mamárias, também a gente encontra na região anal, na região genital. Então, outra estrutura anexa aí da nossa pele é a estrutura do pelo, né? Então, o pelo ele é formado por 3 regiões básicas. A gente vai ter a cutícula, o córtex e a medula, tá? Pessoal, a cutícula é a camada mais externa do pelo, tá? É formada aí por células como se fossem escamas, tá? Então, no nosso pelo, a gente tem como se fosse escama de peixe, que é a cutícula, tá? São células completamente queratinizadas, então elas possuem aí queratina, tá? E essa queratina ela é um pouco mais dura na cutícula. Nós vamos ter aí o córtex. O córtex é a camada mais intermediária do pelo. Cerca de 90% do peso do pelo é composto pelo córtex, tá? E vamos ter células epiteliais aí ricas em melanina, proteína que dá a cor à pele, né? E vamos ter também uma outra estrutura que é a medula, que é a região mais central do pelo, tá? Vamos ter pelos mais maduros nesse local e é formado por camadas de células grandes e sem núcleo. Então, a queratina nessa região ela é mais mole, diferente aí da cutícula e do córtex, onde a gente encontra queratina mais dura. Então, pessoal, aqui nós temos os pelos, tá? Que também é considerado, né, como eu tinha falado já, é uma estrutura anexa, tá? Então, os pelos do nosso corpo e os cabelos, eles são formados pelo folículo piloso, que é uma espécie aí de tubo epidérmico, que tem vários nervos sensoriais, que vão aí conferir uma sensibilidade às pressões exercidas no pelo, tá? Então, a base do folículo qual é? É o bulbo, tá? Que se encontra aí na região da derme. E sempre vai produzir células novas, né? À medida que vai emergindo aí, que vai recebendo a melanina, que vai dando a cor aí à nossa pele. E também recebendo queratina. Então, pela estrutura anatômica, nós temos aqui o folículo, que é exatamente a região aqui como espécie de um tubo. E mais embaixo nós temos o bulbo, tá? Aqui também está mostrando, ó, na figura à esquerda, nós temos o bulbo, região do bulbo também, tá? O fio, glândula sebácea fica bem próximo à região do pelo. Nós vamos ter o vaso sanguíneo. E aí, só para reforçar para vocês que o músculo eretor do pelo, ele é considerado o músculo liso que vai movimentar o pelo. Por exemplo, quando a gente toma um susto ou quando a gente toca na pele, a pele fica arrepiada, o pelo não sobe um pouquinho, né? Não fica arrepiado. Então, quem causa isso é o músculo eretor do pelo, tá? E também as glândulas sebáceas, que vão estar bem próximas, como eu tinha falado já, né? Elas têm função também aí de lubrificar o pelo através do sebo. Pessoal, o nosso pelo ele possui um ciclo biológico de vida. Então, o pelo ele vai nascer, vai crescer e vai cair, tá? Então, nós temos a fase de crescimento. Isso vai ocorrer na fase anágena, né? O pelo ele está em constante crescimento e ele vai estar conectado ao folículo piloso, tá certo? Então, o metabolismo dessa raiz do pelo ele é bastante ativo e vai garantir justamente a nutrição dele. Segunda fase é a fase de repouso, né? É a fase catágena. O crescimento ele já finalizou, a atividade celular ele é mais reduzida e o pelo ele já está queratinizado. Nós vamos ter a terceira fase, que é a fase de desprendimento, né? É onde a fase chamada também de telógena. Nessa fase a gente vai ter o desprendimento do pelo, vai nascer um novo pelo dentro do folículo piloso à medida que ele vai crescendo e ele vai empurrando o pelo velho para fora até o momento que ele vai cair. E após essa queda inicia-se um novo ciclo biológico. Então, outra estrutura anexa da pele são as nossas unhas. Então, essas duas fotos vão representar a anatomia,
Então, nós vamos ter aqui o eponíquel, tá? O eponíquel significa que é uma região entre a finalização da pele do dedo na face superior da unha, tá? Como se fosse a cutícula, tá? Vocês já devem ter visto, né? Então, o eponíquel. Nós vamos ter a núlula. Lúnula é a parte branca convexa no leito da unha, tá? Então, aqui dá pra ver, ó, a gente tem essa partezinha branca da unha. É a lúnula chamada. Prega periungueal é a dobra da pele nos lados da unha, certo? E aí, pessoal, nós temos a lâmina ungueal, chama-se de unha, né? A gente pode chamar exatamente lâmina de unha, que é a porção mais rígida, mais translúcida, onde a gente vai ter queratina. Então, nós vamos ter aqui, na parte mais anterior, vamos ter a matriz, o sulco proximal, o eponíquel, né? Como eu tinha falado, a epiderme, derme, a falange mais no meio, e o hiponíquel. Hiponíquel é a parte mais, esse leitozinho, gente, que tá colado embaixo da unha, tá? Vamos ter a unha livre que geralmente a gente deixa crescer um pouco mais, né? A unha que tá colado justamente na epiderme e na derme. E vamos ter o sulco proximal, que é essa outra região aqui antes da cutícula. Sulco lateral também, ó, nessas laterais. Quando a gente fala também de sistema tegumentar, a gente fala de receptores, né? Receptores sensoriais que são encontrados aí na superfície da nossa pele, tá? Então, o que são esses receptores? São terminações das fibras nervosas, né? Algumas estão localizadas nas células epiteliais. Então, nós temos aí 7 tipos de receptores que vão captar os estímulos do meio externo. E esses estímulos, eles são levados até o sistema nervoso para justamente reproduzir as respostas sensoriais. Então, nós temos aí os discos de Merkel, tá? Esses discos de Merkel, eles são ramificações das extremidades de fibras sensoriais, né? E tem como se fosse a ponta de um disco e estão localizadas aí nas células da epiderme. Então, eles percebem estímulos contínuos aí de pressão e tato. Então, a gente toca numa pessoa, a gente, né, toca em alguém, a gente vai ter alguns estímulos, tanto aí de pressão quanto de tato. Então, quem recebe esses estímulos são os discos de Merkel. Nós vamos ter também os corpúsculos de Meissner, né? São receptores encapsulados, têm uma adaptação rápida porque eles respondem ao estímulo, mesmo quando esse estímulo está no fim. Eles percebem estímulos vibratórios, também aí de pressão e de tato, e eles vão estar localizados na região da derme. Temos também os corpúsculos de Pacini, eles são encapsulados, né, de uma adaptação mais rápida. Então, eles vão sentir estímulos vibratórios rápidos e vão sentir pressão também, e estão localizados mais na parte da derme mais profunda. Temos também os corpúsculos de Ruffini. Eles são encapsulados, têm uma adaptação mais lenta. O que isso significa? Que eles vão responder ao estímulo continuamente. Então, eles vão sentir pressão também, né? Quando a gente toca em uma pessoa, e vão se localizar na derme mais profunda. Pessoal, nós temos também os corpúsculos de Krause. Né? Eles são um pouco conhecidos, mas eles estão associados também aos estímulos aí de pressão. Então, eles estão localizados mais nas bordas da epiderme. Temos também as terminações nervosas livres, tá? Que são ramificações de fibras mielínicas que vão transmitir informações, por exemplo, do tato, de dor, de temperatura, de propriocepção, né? Eles estão localizados por toda a pele e todos os tecidos do nosso corpo. Então, vamos só relembrar.
né, os principais receptores sensoriais da pele. Nós temos os discos de Merkel, eles vão garantir uma pressão superficial. Nós temos o terminal de Ruffini, também chamado, que eles vão produzir um calor na nossa pele. Corpúsculos de Pacini, uma pressão de afundamento. Corpúsculos de Meissner, que vão trazer aí o tato e a vibração. As terminações nervosas livres vão gerar dor. E o receptor do folículo piloso vai trazer a movimentação do pelo. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma situação muito interessante que depois eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? É sobre a dor fantasma. Não sei se vocês já ouviram falar. A dor fantasma, muitas vezes, não é nada de imaginação, é uma dor muito real, né? O paciente, muitas vezes, ele passa por um processo de alguma amputação, né? De alguma parte do corpo, uma perna, coxa, um braço, tá? Então, muitas pessoas apontam aí umas dores, tanto na coxa, na pelve, na bacia, né? E, na verdade, gente, quando a gente amputa, por exemplo, a perna, um braço, a gente tem ali uma parte que está faltando. Ou seja, a parte física que está faltando, né? Mas a gente tem todo um contexto. Então, se você perde uma parte que vai se mexer, você vai perder a parte física, mas a central de comando do nosso cérebro, ele vai continuar existindo, certo? Então, por exemplo, após algum trauma, o cérebro, ele vai perceber imediatamente que tem algo errado. Por isso que o paciente, ele sente dor, ele sente algum problema, né? Ele sente algum desconforto. Agora, você vai imaginar uma pessoa com câncer, né? Que está com a perna prejudicada e precisa amputar. Essa perda, ela começa antes da retirada efetiva da perna. É como se o indivíduo ele fosse se preparando, né? Então, só para resumir, a dor fantasma é como se fosse o paciente, ele perdeu aquela perna ou qualquer outro membro do corpo, ele fez uma amputação, mas o membro ele continua intacto no nosso mapa cerebral. Então, por isso que muitos sentem essa dor fantasma. Ok? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aí ótimos estudos, uma ótima semana para todos. E qualquer dúvida, podem falar comigo aí no meu privado. Um abraço a todos.